Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Cristão em Questão. Quem vos fala aqui é o presbítero Justino Barbosa. Queridos, nessa oportunidade estaremos tratando de um assunto que nos chama bastante atenção. A Bíblia proíbe a mulher de ser pastora, de ser uma dirigente de uma congregação. É lícito a mulher ensinar? É lícito a mulher dirigir uma igreja, uma congregação? O que a Bíblia Sagrada nos diz sobre isso? Eu quero tratar, irmãos, deste assunto com bastante cautela e zelo, e com bastante temor e tremor, porque não é um assunto fácil. Mas nós iremos usar a nossa fonte, o nosso guia, que é a nossa Bíblia Sagrada, porque tudo que eu digo aqui é baseado na Bíblia, porque se não for na Bíblia, vocês nem me escutariam, mas vocês me escutam porque o que eu digo estou mostrando com evidências bíblicas. E o que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito deste assunto? É lícito a mulher dirigir uma congregação? É lícito a mulher ser pastora, ter um rebanho? Nós iremos tratar, irmãos, deste assunto biblicamente. E eu quero, antes de tudo, dizer que eu não sou machista, que a Bíblia não é machista e que Deus não é machista. Glória a Deus. Mas homem e mulher diante de Deus são preciosíssimos. Ambos são preciosos diante de Deus, tanto homem como mulher. Deus não faz distinção. Para Deus, homem e mulher, para a salvação, são iguais. Ninguém tem mais honra ou mais méritos diante de Deus, mas são iguais. Porém, irmãos, homem e mulher, embora sejam iguais diante de Deus, exercem funções diferenciadas que o próprio Deus estabeleceu. Isso que nós iremos ver nessa oportunidade. Eu quero tomar por base o livro de 1 aos Timóteo, primeira epístola, na verdade, não livro, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de número 11, 12 e 13. Irmãos, a epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, é uma epístola instrutiva à igreja. Paulo está dando instruções sobre como se deve conduzir os cultos, a igreja, a liturgia da igreja a Timóteo. Então nós devemos receber isso aqui como instruções à igreja. E não somente para a cidade de Éfeso, aliás, para a região de Éfeso, mas para a igreja do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz no capítulo 12, versículo 11, 12 e 13. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade de homem. Uma tradução aqui bastante clara. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Irmãos, eu estou aqui com a tradução RA, Revista e Atualizada da Bíblia Sagrada. Talvez na sua tradução esteja assim: e não permito que a mulher use de autoridade sobre o marido. Mas a minha aqui é bem mais clara. Ela diz assim, ó, nem exerça autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Como eu já disse, irmãos, homem e mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade e a direção da família e da igreja. Foi ao homem, irmãos. Deus, ele outorgou ao homem, facultou ao homem o direito, a capacidade de exercer domínio, governo. Foi Deus, o próprio Deus que deu ao homem. Nós iremos tratar deste assunto. O capítulo 2, versículo 12 e 15, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação, o pastor. Paulo proíbe a mulher de ensinar, de exercer a mesma função que um pastor, o dirigente da congregação, exerce. Porque esse papel, essa função, foi dada ao homem. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar. Nós observamos que alguns relatos na Bíblia Sagrada de que mulheres ensinaram. Em Atos capítulo 18, versículo 26, iremos observar que
Áquila e Priscila tomaram para si o jovem Apolo e lhe esclareceram acerca do evangelho, porque a palavra de Deus diz que Apolo só conhecia o batismo de João, então faltava ele receber a plenitude do evangelho. Então Áquila e Priscila lhes ensinaram de maneira individual. Iremos observar também que no capítulo 11, versículos 5 e 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, as mulheres profetizavam e oravam. E Paulo ele escreve na epístola de Tito que as mulheres idosas, mais velhas, devem ensinar as mais jovens. Então, a mulher ela era permitida ensinar. Individualmente, as mulheres mais idosas tinham que ensinar as mais jovens a se comportarem bem, serem boas donas de casa, boas mulheres para os seus maridos. Mas a mulher não poderia ensinar como faz o dirigente da congregação. Ela não poderia dirigir a congregação. Porque o ensino, irmãos, o ensino na igreja, ensinar publicamente na igreja, é o ministério de autoridade. E a mulher não deve usurpar a autoridade do homem, mas está em silêncio. Ensinar aqui, que Paulo diz, envolve autoridade. Por isso que a mulher não pode. Porque o exercício de autoridade Deus delegou ao homem, facultou ao homem. As mulheres devem professar a santidade assim como os homens. Muitas delas eram eminentes mestras do cristianismo nos dias dos apóstolos. Mas, de acordo com Paulo, as mulheres devem ser aprendizas e não lhes é permitido ser mestres publicamente na igreja, pois o ensino é o ministério de autoridade e a mulher não deve usurpar a autoridade de homem, mas estar em silêncio. As boas mulheres podem e devem ensinar os seus filhos em casa, sobre os princípios da religião. Timóteo desde criança conhecia as Sagradas Escrituras, e quem o teria ensinado senão sua mãe e sua avó? Então, irmãos, a mulher é permitido ensinar. Em casa, a mulher exerce um papel importante na educação espiritual religiosa dos filhos. E alguns casos específicos. As mulheres mais experientes, mais maduras, devem ensinar as mais jovens em como se comportar. Mas Paulo não permitia que a mulher ensinasse de forma normativa, diretiva e terminante, como faz o dirigente da congregação, como pastor. A mulher não deve usurpar a autoridade de homem. Ou seja, a mulher não pode fazer a função que é do homem fazer. E nem um homem tem que fazer a função que é da mulher fazer. Mas Deus ele deseja que cada um cumpra com a sua missão específica que o próprio Deus estabeleceu. O ensino de Paulo quanto à mulher não ensinar como dirigente da igreja vem dos princípios estabelecidos pelo Criador. Foi o próprio Deus que estabeleceu esses princípios para o homem e para a mulher, quando da sua criação original, e os efeitos da entrada no pecado, do pecado na raça humana. E Paulo comprova isso aqui no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Primeiro Paulo diz, a mulher aprenda. Note que a posição da mulher é mais de aprendiz do que de mestra. É o que Paulo mais enfatiza. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Esse silêncio não é absoluto, mas a mulher deve adotar uma posição de submissão, mais de aprender do que ensinar. Versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, como eu já disse, porque o ensino envolvia a autoridade, e a autoridade Deus delegou ao homem. Por isso que Paulo diz, não permito que a mulher ensine. E nem exerça, nem use de autoridade sobre o marido. E nem usurpe, roube a autoridade do marido, do homem. A mulher não pode roubar, querer fazer o papel do homem, mas a mulher tem que fazer o seu próprio papel que Deus estabeleceu para ela. Mas que esteja em silêncio. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Por que Paulo faz isso? Porque alguém poderia pensar, não, mas isso é para a igreja de Éfeso, era para aquele tempo, no contexto daquela sociedade. Só que Paulo vai dizer exatamente o contrário. Isso não é somente para a região, para a igreja de Éfeso, mas é para nós, no tempo de hoje, serve para nós hoje. São princípios eternos de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
Paulo usa o exemplo da ordem, da sequência da criação, para dar base, fundamentar o princípio da liderança do homem. Porque Paulo diz, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Por que Paulo diz isso? Ora, quando Adão foi formado, o que Deus disse para Adão? Deus formou um jardim na região do Éden, colocou Adão naquele jardim. Adão só havia Adão, Deus não havia criado Eva. E a Bíblia diz que Deus ele colocou autoridade sobre Adão. Dominai sobre os peixes, as aves do céu. Deus deu o governo da terra a Adão. Note que foi a Adão que Deus deu o governo, a autoridade, o direito de dominar. Porque primeiro foi formado Adão. Depois, quando Eva foi feita, já existia Adão. E Adão já estava exercendo do governo. Tanto no jardim, na administração do jardim. Quem administrava o jardim? Adão. Outra base que fundamenta isso. Quando Adão pecou, sobre quem veio a sentença mais pesada? Sobre Eva ou sobre Adão? Sobre Adão. Por que sobre Adão? Porque era sobre Adão que estava a incumbência do jardim. Tanto é que a terra não foi amaldiçoada por causa de Eva, mas por causa de Adão. Deus diz, maldita é a terra por causa de tu. E o pecado entrou no mundo não foi por causa de Eva. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. E a Bíblia diz que em Adão todos nós fomos feitos pecadores. Por quê? Porque Adão estava exercendo autoridade. A autoridade estava sobre Adão. Deus havia dito para Adão. Deus havia dado o governo da terra a Adão. Adão era o administrador dos bens de Deus aqui na terra. Era ele que era o representante de Deus na terra. Tanto é que quando Adão pecou, as consequências vieram sobre toda a raça humana. Por quê? Porque a ordem de Deus, a ordenança de Deus, a incumbência, a autoridade estava sobre Adão. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Por que isso aconteceu? Porque exatamente o que tem acontecido no tempo de hoje. Porque a mulher foi querer exercer um papel que não lhe era cabível. A mulher tomou a função que era do homem. Ultrapassou a função do homem, ultrapassou os limites. E a mulher agiu de maneira autoritária. Usurpou a liderança de Adão. Esse foi o erro de Eva. Eva usurpou a liderança de Adão, comeu do fruto. E levou também o seu marido a comer do fruto. Versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Esse versículo também é bastante interessante, irmãos. E como ele é bastante profundo, bastante difícil, é natural que venha distintas divergências de interpretações acerca dele. Mas o que eu creio aqui, que Paulo está dizendo que a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, não quer dizer que a salvação da mulher ela está baseada na mulher dar filhos. Mas não, o que Paulo está dizendo aqui é que a mulher vai ser isenta, vai se salvar do erro de Eva, dando à luz filhos. Qual foi o erro de Eva? Querer exercer a função que era do seu marido. E Paulo está dando o conselho que a mulher vai ser livre desse erro, desse mesmo erro que Eva cometeu, usurpar a liderança do marido, fazendo a própria função que lhe é devida, ou seja, dar luz filhos, criar filhos, gerar filhos, cuidar da família, criar filhos piedosos e tementes a Deus. Essa é a função da mulher no lar. A função da mulher não é ser dirigente da igreja, não é pastorear a igreja, não é exercer autoridade. Essa é a função que Deus determinou e delegou ao homem. Glória a Deus. E Paulo usa o exemplo, irmãos, da criação, para mostrar que esses princípios não é do homem, não vem de Éfeso, mas vem do próprio Deus, o próprio Deus que estabeleceu esses princípios da liderança do homem e do papel da mulher. A mulher é adjutora, ajudadora. E Deus colocou sobre o homem o governo, o domínio. O argumento bíblico sobre a responsabilidade do homem como chefe e líder espiritual no lar e na igreja tem duas bases. Primeiro, baseia-se no propósito de Deus na criação. Deus criou primeiro o homem, e assim revelou seu propósito do homem orientar e liderar a mulher e a família.
A mulher foi criada depois do homem para ser companheira e adjutora dele no cumprimento do plano de Deus para a vida do casal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, baseia-se também nas consequências desastrosas suscitadas quando homem e mulher abandonaram as atribuições que Deus lhe dera no jardim do Éden. Quando o homem fez o papel que não era seu e a mulher usurpou o papel que não era seu. Trocaram. Daí veio confusão, daí veio a queda, o pecado. Eva, ao agir como chefe, independente do seu marido, comeu do fruto proibido. Adão, ao negligenciar sua responsabilidade de liderança sobre a orientação de Deus, consentiu na transgressão de Eva. Como resultado, ele também caiu e trouxe pecado e morte à raça humana. Irmãos, a posição aqui deixa bem claro que a posição do homem é a liderança, é a da mulher adjutora, auxiliar o homem no plano de Deus. O homem ele tem a liderança do lar, da família e da igreja. Deus colocou sobre o homem. E o papel da mulher é auxiliar o homem no exercício desse governo, para que tudo venha a correr bem. A mais alta posição da mulher e sua verdadeira dignidade está no lar, como esposa e mãe piedosa. Isso, irmão, isso é muito forte. A mais alta posição da mulher e sua verdadeira dignidade está no lar, como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção ou honra do que a de tornar-se esposa e mãe cristã. Dar à luz filhos, amá-los e criá-los para viverem para a glória de Deus e continuar sempre fiel ao seu Salvador. E é exatamente isso que as mulheres não têm feito. As mulheres têm trocado essa liderança do lar na educação dos filhos, na criação de filhos sujeitos e submissos e tementes a Deus. E as mulheres estão tomando a função que é do homem. Hoje os papéis se inverteram, mulheres estão na frente do homem. Por isso que os lares, os casamentos, as famílias estão sucumbindo, estão se degenerando, estão se esvaindo. Por quê? Porque o homem não está fazendo o papel que é do homem, a mulher não está fazendo o papel da mulher, a mulher está trocando o seu papel, e o homem está deixando de executar o papel que Deus lhe determinou para que ele faça. As mulheres estão na frente da obra, enquanto isso a família está ficando vulnerável aos ataques do diabo. Mas a função que Deus determinou para cada um, para homem e para mulher, o homem tem que liderar o governo do lar, o governo da família. A mulher é auxiliadora, a mulher tem que cuidar do lar dos filhos, como a avó e a mãe de Timóteo lhe instruíram desde o seu ventre, desde o seu berço, a crescer. O Timóteo foi crescendo e desenvolvendo tanto naturalmente como espiritualmente, porque a sua avó e a sua mãe cuidaram da sua saúde espiritual, religiosa. Desde a meninice de Timóteo, Timóteo cresceu sabendo das sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. Esse é o papel da mulher. Eloide e Eunice criaram um grande homem que foi Timóteo, que foi um grande amigo. E foi a quem Paulo ele passou o cajado após a sua morte, deixou a Timóteo. O papel da mulher é esse, é criar filhos tementes a Deus. Filhos que cresçam e aprendam a palavra. O papel do marido governar bem o lar, a igreja. Glória a Deus. Se a mulher fazer o seu papel e o homem fazer o seu papel, a família vai ter saúde espiritual, física, em todas as áreas. Mas cada um tem que cumprir com o seu papel específico que Deus estabeleceu desde o princípio. Glória a Deus. E que Deus em Cristo possa nos abençoar. Quero dizer mais uma vez que eu não sou machista, mas eu creio nas mulheres. Creio que as mulheres são talentosas, as mulheres são imprescindíveis no projeto de Deus, na igreja, no plano de Deus. As mulheres, mas elas são mais imprescindíveis ainda dentro do lar, exercendo o seu papel de mulher, de esposa, boa mãe. Por que que esses grandes homens como John Wesley, Martinho Lutero, John Knox, Jonathan Edwards, grandes homens que incendiaram o mundo, foram tão bem sucedidos?
porque desde o berço, desde a infância, suas mães cumpriram o papel de mãe, ensinando eles na palavra, lhes educando espiritualmente para que eles crescessem de uma maneira temente, reverente e piedosa a Deus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que você possa estar dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal para que possa chegar novos vídeos para estar abençoando a tua vida, o teu lar. Em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus, as bênçãos dos lugares celestiais possam sobrevir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.